Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada. Que o nosso Mestre Jesus nos agasalhe nesta manhã sublime de domingo, pedindo a Deus que os nossos olhos possam estar abertos para a grandeza de cada dia, a grandeza de cada momento, que derrama sobre nós as vibrações salutares do seu amor, Senhor. Hoje nós vamos ler: convidar os pobres e os estropiados, dar sem retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os tropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes e lhe buscarmos o Espírito. Se lhe buscarmos o Espírito, não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago de seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender, não os repassos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes lhes presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, eis-nos aqui, filhos de sua criação amorosa. Ampliai o nosso olhar, Jesus, para as lições do Evangelho, multiplicando a nossa forma de compreensão, a fim de que os nossos olhos enxerguem as necessidades essenciais daqueles que caminham conosco. Senhor, te agradecemos pela presença de Jesus em nossa vida, que levanta o véu da nossa ignorância para trazer aos corações de todos nós a alegria da compreensão do trabalho de Jesus, libertando-nos das algemas que tantas vezes nos cegam e nos aprisionam. Senhor,
que cada dia, cada vez mais o Evangelho possa remover de dentro de nós ainda essas situações que tanto nos prejudicam, provindas do orgulho, do egoísmo, da inveja, dos ciúmes. Ó Mestre, que cada dia, cada vez mais, seja uma página nova de crescimento, de entendimento aos nossos corações. Sê conosco, Jesus. Dai-nos força e retire dos nossos olhos toda esta catarata que nos impede de ver a luz, de sentir a grandeza do seu amor dentro de nós. Obrigado, Senhor, que as suas lições possam calar profundamente em nossos pensamentos. Obrigado, Jesus. Nós estamos diante de uma lição trazida pelo evangelista Lucas e nós vamos ver que precisamos tirar, como diz Kardec, né, esse sentido figurado que muitas vezes Jesus trazia para sensibilizar o pensamento daquelas pessoas que ainda não tinham o conhecimento da fraternidade. Quando ele diz, quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Ele não está dizendo com isso que eu devo buscar na rua aqueles que são os andarilhos, os doentes, aqueles que nós não conhecemos, porque seria um absurdo nós abrirmos o nosso lar, nossa porta, para pessoas que realmente nós não sabemos quem é e não sabemos qual é a consequência disso para o nosso bem-estar familiar. Mas não foi isso que Jesus veio falar. A sua linguagem era quase sempre figurada e nós fomos incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento que Jesus trazia. Ele nos mostra que é preciso que a gente abra o coração para receber aqueles que muitas vezes não têm nada a nos oferecer. Às vezes nós mandamos uma coisa para uma pessoa, né, um presente, ou convidamos ela para vir almoçar, jantar, lanchar em nossa casa, mas no fundo nós queremos que ela retribua, e isso não faz parte mais do nosso ser. É preciso dar sem olhar a quem e fazer isso com a melhor alegria do nosso coração. Então, nós gostaríamos de lembrar a todos, né, que quando nós vamos preparar um almoço ou uma ceia ou qualquer comemoração, que nós possamos chamar aqueles que estão próximos de nós, os nossos parentes, os nossos vizinhos, que às vezes nos ajudam todos os dias, nos oferecem uma conversa amiga, compartilham conosco de nossas dores. Então é isso que Jesus está nos dizendo, que nós não sejamos resistentes a essas relações que são fraternas e nem que nós viremos o rosto, fechamos os olhos para aqueles que estão ligados ao nosso coração. Então, a humanidade, ela é uma família, e nós sabemos que dentro dessa família, nós temos aqueles irmãos que são menos felizes, são irmãos que estão numa outra categoria evolutiva de entendimento, mas todos somos enfermos e todos estamos procurando encontrar no médico sublime, que é Jesus, o conforto para as nossas dores, especialmente na modificação dos nossos conflitos, dos nossos tormentos. Então, nós precisamos entender que abrir o nosso lar é abrir o nosso coração. E muitas vezes nós temos tanta alegria quando recebemos a família, amigos, os vizinhos, as pessoas que nos são caras, para que a gente tenha momentos de grande importância e que nós vamos ver que sem nenhuma segunda intenção. O Kardec nos coloca nessa lição que por festins deve entender não os repassos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. E essa abundância
ela pode ser uma abundância familiar. Nós temos visto que nem a família hoje não se reúne para dividir esta alegria. É preciso que a gente possa compreender que todos nós podemos ofertar momentos felizes para os nossos irmãos. E nós, às vezes, ficamos presos em banquetes, em fazer as coisas para mostrar para os outros, e não temos essa alegria de compartilhar o que verdadeiramente nós temos e somos. E nós vamos ver então que esses momentos são para nós de fraternidade, de reconhecimento afetivo, de estarmos juntos, especialmente quando nós temos na família essa alegria de participarmos juntos, de abrir os corações, de receber aqueles que tanto amamos e aqueles outros que contribuem conosco na nossa caminhada. Então, nós vamos ver que muitas pessoas não têm nem alegria de receber um parente, um amigo, porque eles vêm para ver o que eu tenho, fica criticando. Nós levantamos tantas hipóteses para justamente justificar quanto nós preferimos ficar isolados. Então, todas as vezes que nós abrimos a porta do nosso lar, abrimos a porta do nosso coração, nós estamos fazendo algo que nos alegra, que nos alimenta, para que a gente possa, muitas vezes, prestar a eles momentos de conforto, de trocas, de afetividade. Então, muitos estamos andando como cegos, que não enxergamos esses valores no mundo, e outros estropiados, porque nós não praticamos a máxima de Jesus de vivermos dentro do caminho da benevolência, mas sem ostentação. E também não temos que dissimular nada, nós temos que oferecer sempre para o outro a nossa sincera cordialidade, aquilo que verdadeiramente nós queremos. E muitas vezes as pessoas que têm mais se colocam numa posição assim superior de autoridade, então às vezes aqueles que são mais simples ficam sem graças, né? Sem graças e não compartilham conosco das nossas alegrias, da nossa luta, e às vezes é um parente consanguíneo, é um amigo, é um irmão nosso. Então, quando Jesus nos traz esse título, né, do Evangelho, trazido aqui, discutido aqui por Lucas, nós vamos, quando convidar os pobres e os trofiados sem dar sem esperar retribuição. São as nossas, muitas vezes, né, intenções. Quantas vezes a gente vai precisar de um favor, nós pedimos a uma outra pessoa, e ele fala assim, não, pode deixar, ele me deve muitos favores. A quem devemos favores? É preciso pensar. Se nós estamos fazendo alguma coisa pelo outro, nós não podemos pensar em retribuição, porque isso seria muito pequeno diante da grandeza do que seja amar, sentir, receber, né? Então, é preciso que os benefícios que Deus nos oferece sejam sempre benefícios que vão nos sustentar e nós vamos nos fortalecer. Como é bom, né, nós desfrutarmos desta alegria de estar com os nossos irmãos, de convidar amigos para estarem conosco. Então, nós vamos ver que é muito importante que todos nós procuramos iluminar a nossa mente para a fraternidade, a solidariedade. Como é bom a gente estar junto e como é triste vivermos no isolamento, sozinhos. Nós precisamos pensar que Jesus, ele não nos pede deserção dos círculos afetivos, muito pelo contrário. Jesus nos mostrou tantas vezes o valor do lar, da família, demonstrando na casa de Simão Pedro, aquelas reuniões que Maria ia compartilhar com eles. Então, quando Jesus convida para esse trabalho, que dividir a luz que nos clareia, junto àqueles que ainda vivem sombras do mundo mental, é preciso que a gente auxilie para livrar dos nossos irmãos a ignorância. Então, é por isso que Jesus
em determinado momento da sua fala junto aos discípulos, né? E ele nos diz assim: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Olha a grandeza disso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porque existe uma distância entre o servo e o senhor. E aqui ele fala: chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Eu já lhes ofereci tudo o que aprendi. Eu já lhes ofereci em abundância tudo aquilo que vim aqui fazer. Amigos, prestemos atenção nisso. Jesus nos trouxe por laços da afetividade, de sentirmos irmãos, amigos. Quando nós estamos juntos, nós procuramos aliviar a carga de todos os sofredores. É preciso que a gente alivie a carga daqueles que caminham conosco. E nós não podemos deixar de estar cultivando a afeição, que é uma dádiva, é uma preciosidade que nos alimentam junto àqueles que muitas vezes passam por dificuldades, que choram, que têm os transes dolorosos. É preciso que a gente ame estes irmãos e lembremos de uma das mensagens sublimes que Emmanuel nos traz, que ele fala assim: eles antes. E é importante que a gente possa mesmo refletir que eles, os nossos irmãos, estão antes, em primeiro lugar, de tudo aquilo que está na nossa vida. Sem eles, nós não nos tornaremos seres melhores. E sem eles, nós não sabemos ou não reconhecemos o valor da assistência. E quando nós vamos receber estes irmãos em nosso lar, é importante que a gente dê a eles a alegria de recebê-los, o conforto, né, de estar com eles, dar-lhes bom ânimo, sem que a gente venha mostrar nenhuma ostentação, e que nós possamos sempre, sempre ter um ambiente no lar afetuoso, para que nós possamos reconhecer o valor da intimidade de cada componente da nossa família. Isso é muito importante. Socorrer aqueles que estão conosco e aceitarmos sempre a incumbência de auxiliá-los junto a estes irmãos durante a nossa caminhada, tanto quanto eles também nos auxiliam. E nós temos que recordar que são filhos queridos, quando muitas vezes nos pedem ajuda, e que nós possamos estender as mãos sem desmerecer quem quer que seja. Esse é o grande papel do espírita cristão, quando é convidado pelo Cristo a servir na seara sublime do seu trabalho, nesta edificação do Evangelho nos corações de nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Suas lições calam profundamente em nosso coração. Que a paz augusta, Senhor, se esteja dentro de nós. Ó Mestre, unindo os pensamentos, formando laços de amor, elos de luz, nós suplicamos aos benfeitores amigos que nos envolva nas suas vibrações, que o passe, traga-nos força, compreensão, ternura, e que sejamos, Jesus, amparados pela luz constante do seu amor. Pai amantíssimo, que as vibrações destes espíritos queridos nos sustente, trazendo-nos o bom ânimo. Fluidifique a nossa água, Jesus, para que ela se transforme nesse medicamento que tanto necessitamos. E que a doce paz
desses amigos queridos. Envolva também aqueles nossos outros familiares, aqueles amigos que nós oramos, rogamos por eles, que eles também sejam amparados com paz, com as visitas fraternas e amigas. Agradecidos, Jesus, por tudo que tem nos dado, nós nos dedicamos ou desejamos nos dedicarmos ao trabalho como amigos, Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, sintam-se agasalhados pelas vibrações de nosso querido professor Eurípedes, trazendo aos corações de todos nós a paz, a luz, a esperança, para que nós possamos vivenciar esses momentos de nossa vida com muita alegria e muita serenidade. Que assim seja.